Olá galera, tudo bem com vocês? É sempre um prazer enorme, uma satisfação imensa tê-los aqui no Bio é Vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre genética, vamos fazer uma introdução, conceitos básicos de genética, o que você precisa saber para resolver qualquer coisa de genética, ok? Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa responder aquela pergunta: o que é a genética? Genética é a ciência da biologia que estuda a hereditariedade. Mas, Mateuzinho, o que é hereditariedade? Calma, calma. Antes disso, a gente tem que imaginar a genética ao longo da história. A genética, lá na antiguidade, o ser humano observava já que existiam semelhanças entre pais e filhos. Ele falava, se parece com o pai, se parece com a mãe. Isso não só entre na espécie humana, mas também entre todos os seres, né? Uma planta ou qualquer outro animal. Ele observava que existia semelhanças entre outros seres vivos. Daí surgiu essa ideia, mas o que é isso? Então você já tinha essa ideia. Tanto que as primeiras ideias de hereditariedade vinham desse fato, do senso comum, daquilo que as pessoas acreditavam. Mas então, o que é hereditariedade? A hereditariedade nada mais é do que a capacidade que os seres vivos apresentam de transmitir genes de ascendentes para descendentes ao longo da geração. Em outras palavras, como essa árvore genealógica está mostrando aí. É como as características são transmitidas de um indivíduo para o outro através dos genes. Como estes são passados de um ascendente para um descendente ao longo de várias e várias e várias gerações. Mas aí nós temos uma pergunta: o que realmente é herdado? O que realmente nós herdamos lá? Nós herdamos os genes, que são o quê? Gene é o seguinte: se você pegar uma célula, se você pegar o núcleo da célula, você vai ter o cromossomo. O cromossomo, se você for desenrolando ele, ele vai ter um filamento de DNA. O cromossomo é formado por filamentos de DNA. Um gene nada mais é do que um segmento do DNA. Este segmento do DNA capaz de ser lido e traduzido, cuja tradução nos dá uma proteína. Ou seja, ele decodifica, ele contém informação genética para uma proteína. Não se esqueça, se você não lembra disso, não sabe como é isso, tem uma aulinha sobre ácidos nucleicos aí no nosso canal. Vá lá, assista, inclusive dê o like, siga o nosso canal aí, galera. Então, esse gene, ele comanda o funcionamento da célula e determina as nossas características hereditárias. Ou seja, tudo que nós somos, tudo que nós temos, todas as características que nós possuímos são determinadas pelos genes, por essas unidades, por esses segmentos. Agora, essas características, como que elas são? Cada característica que nós possuímos sempre é determinado por um par de genes. Porque um par, porque um vem do pai e um vem da mãe. Você é proveniente de dois descendentes, salvo raras exceções, né, Mateus? Tem aquelas partenogêneas, isso, mas esquece isso. Em condições normais, uma característica determinada por um par de genes. O par de genes que atua junto na determinação de uma característica nós chamamos de genes alelos. Então, olha lá, genes alelos são pares de genes que atuam juntos na determinação de uma característica. Galera, a palavrinha alelo aparece pra gente muitas vezes e ela nos remete aos genes. Tanto que quando você olha os cromossomos, você observa a seguinte situação. Nós temos, no nosso caso da espécie humana, 23 pares de cromossomos homólogos. Quem são os cromossomos homólogos? São aqueles que possuem genes alelos. São aqueles que possuem genes alelos. Por exemplo, aqui eu tenho par de alelos azão-azão. Azão e azão. Observem, eles estão na mesma posição em cromossomos homólogos, o que significa dizer que eles determinam a mesma característica. Representamos um segmento de DNA, um gene, por uma letra. Nós temos aqui, ó, Bzão, Bzinho como alelos. Percebam que Bzão e Bzinho estão na mesma posição em cromossomos homólogos, ou seja, determinam as mesmas características. Em resumo, genes alelos são pares de genes que determinam uma mesma característica. Estão localizados em cromossomos homólogos, tá? Onde um cromossomo vem do pai e um cromossomo vem da mãe. Beleza? Agora, os alelos, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser alelos dominantes, que são aqueles representados pela letra maiúscula. Olha lá o azão, olha lá o bezão. Basta um alelo dominante para que a característica se manifeste. Ou seja,
aquele alelo dominante responsável por determinar tal característica, se este alelo for dominante, independentemente do outro, ele vai se manifestar. Para ser dominante, uma característica dominante é aquela que se manifesta com um alelo único. Tem o outro, Mateuzinho? Tem o outro. Não importa qual seja o outro. Por exemplo, azão, azão expressa a característica dominante. Bezão, bezinho, quem que expressa a característica dominante? Porque eu tenho um alelo dominante aqui neste indivíduo. Já o alelo recessivo é aquele representado por letras minúsculas e para se expressar deve-se obrigatoriamente se apresentar aos pares. Obrigatoriamente, um alelo recessivo, para expressar sua característica, deve ter duas cópias dele. Ou seja, ele tem que ser lá, por exemplo, no caso da nossa questão aí, azinho, azinho, ou ser bezinho, bezinho, para ser manifestado. Tranquilo? Tanto que nessa organização nós temos um conceito muito importante, o conceito de homozigoto. O que é um conceito de homozigoto? Ele fala de indivíduos que possuem dois alelos iguais de um gene. Ou seja, camarada azão, azão, camarada azinho, azinho. Ou indivíduo heterozigoto, que são indivíduos que possuem, indivíduos que apresentam dois alelos diferentes de um gene. Olhe no esquema com a gente aqui, Esse primeiro indivíduo aqui, ele tem duas cópias do alelo azão. Então ele é um indivíduo homozigoto dominante. Esse indivíduo tem uma cópia do alelo azão e uma cópia do alelo azinho. Dois alelos diferentes. Ele é heterozigoto. Já esse indivíduo, azinho, azinho, ele tem duas cópias do alelo recessivo, então ele é homozigoto recessivo. Galera, entendam, esse camarada tem duas cópias do mesmo alelo, este camarada tem duas cópias do mesmo alelo. Este é dominante, este é recessivo. Este camarada, ele tem uma cópia de cada alelo. Um detalhe, este camarada azão, azão expressa a característica dominante. Esse camarada azinho, azinho expressa a característica recessiva. Já esse camarada azão, azinho, pelo fato de possuir o alelo dominante azão, expressa a característica dominante. Tranquilo isso aí? Agora, falei de característica. Que nome nós damos a isso? Como que a gente vê essa situação? Nós conhecemos o conceito de genótipo. O que é o genótipo? O genótipo nada mais é do que o conjunto de genes contidos em um organismo. Todos os genes que existem dentro de você, nós chamamos de genótipo. Sabe o azão, azão, o azinho, azinho? Esse é o genótipo. Lembra que para cada característica nós temos um par, tá? Então esse é o seu genótipo. É o conjunto de genes que você possui. Em contrapartida, nós temos o fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo diz respeito às características morfológicas, fisiológicas e comportamentais do ser. Ou seja, é a característica sua, é aquilo que você é, são as características que você tem. Um detalhe muito legal, o genótipo mais a ação do meio ambiente determina o seu fenótipo. Fenótipo é o feio, aquilo que você vê. É o seu cabelo, é a cor do seu olho, é se você é destro ou canhoto, são as características que você possui, é o seu tipo de sangue A, B ou O, se você é albino ou não. Quando se fala na característica física de um indivíduo, nós falamos em fenótipo. Quem determina o fenótipo? O genótipo. O genótipo é o conjunto de genes que vão determinar o seu fenótipo. Vamos ao exemplo. Olha aqui, o genótipo e o fenótipo. Nós estamos falando de cor de uma flor. Por exemplo, indivíduo azão, azão, ele é homozigoto dominante. O genótipo azão, azão determina a flor rosa. O indivíduo azinho, azinho, ele é homozigoto recessivo. O genótipo azinho, azinho determina a flor branca. Então, olha lá, a característica flor rosa é determinado pelo alelo dominante azão. A característica flor branca é determinada pelo alelo recessivo azinho. Só vamos ter flor branca se tivermos duas cópias do alelo azinho. Porque se eu tiver uma cópia do alelo azão, ele já vai ter flor rosa. Como nós mostramos aqui, o indivíduo ele é heterozigoto, azão, azinho. Ele tem uma cópia do alelo dominante e uma cópia do alelo recessivo.
Alelo dominante é aquele que se expressa independentemente do seu parceiro, logo, se eu tenho o alelo dominante, o fenótipo determinado é o fenótipo cor rosa, aquele determinado pelo alelo dominante azão. Genótipo determina o fenótipo, ok? Tranquilo? Galerinha, por favor, revisem isso aí. Essas questões são básicas dentro da genética, não percam esses conceitos. Analisem, vejam, façam perguntas aí, ok? É sempre um prazer enorme, uma satisfação imensa estar com vocês. Lembrem-se, bio é vida sempre. Beijo a todos e até a próxima.